você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade. O nosso programa de hoje aborda o tema O Tao e a Psicologia, né? Tema de um livro escrito pelo Dr. Paulo Blois, que está aqui conosco em nosso estúdio. Bom, Dr. Paulo, como o taoísmo ele pode propiciar, né, uma melhora na saúde, como ele pode interagir com a saúde? Bom, como eu havia dito no início, o taoísmo ele é a base da medicina chinesa, tradicional chinesa. Então, o próprio desenvolvimento do taoísmo foi trazendo técnicas para prolongar a vida e técnicas para trazer saúde, tanto física quanto mental. Vários recursos foram desenvolvidos. Então, desde a massagem Tuiná, que é uma massagem que mexe com a energia do corpo e também com o toque, a acupuntura, que tem um fundo taoísta, e também, por exemplo, várias técnicas de meditação e Qigong, e até a arte marcial, porque a arte marcial, como também eu já disse, ela pode ser entendida como uma forma do indivíduo se desenvolver, desenvolver a si mesmo, e não lutar com uma outra pessoa, porque isso é fácil, né? Mas lutar contra si mesmo. E uma outra coisa também é práticas, por exemplo, como o Qigong medicinal. O que é o Qigong? O Qigong seria um trabalho com a energia do corpo. E onde quem vai para a linha do Qigong medicinal, por exemplo, começa a aprender sinais no próprio corpo, começa a aprender onde tem um desequilíbrio nos órgãos, nos meridianos de energia, e depois técnicas de meditação, de visualização para esse desbalanço, vamos dizer. Certo. O taoísmo, então, ele enxerga a medicina, né? Ele enxerga a cura vindo de dentro para fora, do nosso corpo, de dentro para fora. Ele enxerga muito a medicina vinda de dentro para fora. Em alguns momentos, quando esse desequilíbrio já está, vamos dizer, muito avançado, então eles usam métodos externos, como, por exemplo, a acupuntura, que mexe com uma energia interna, isso é verdade. Mas também eles têm fitoterapia, tem algumas pílulas que usam alguns minerais. Então você também usa recursos externos. Agora, o principal, vamos dizer que um bom médico taoísta é aquele que não deixa a doença aparecer. Então a atitude é muito mais preventiva. Você vai ao médico para não ficar doente. E não procura o médico quando você já ficou doente. Certo. Então, como ele lida desses processos, né, de saúde de dentro para fora, eu não sei, o taoísmo ele lida com a palavra espírito ou não? Ou é consciência? Tem um outro termo? Então, dentre os vários elementos, ele conta com 3 energias ou 3 joias que são traduzidas, os 3 essências, que é uma mais ligada ao corpo, uma mais ligada à energia do corpo e outra mais ligada ao que você poderia traduzir como consciência ou espírito. Isso faria parte do ser humano. E mexendo nessas, cada vez que você mexe em uma, você mexe na outra também. Então, por exemplo, o espírito pode ser considerado desde o desenvolvimento da sua própria consciência para ter uma vida que não agride os outros, para ter uma vida para não se agredir também, como o desenvolvimento do espírito mesmo. Aí, em linhas de taoísmo mais alquímicas, você poderia desenvolver o espírito, e aí já entra numa coisa meio religiosa, até para a imortalidade, vamos dizer, não a imortalidade do corpo, mas para você preservar o espírito. O taoísmo, então, ele preconiza uma imortalidade espiritual? Algo que sobreviva? Sim, ele preconiza isso, algo que sobreviva. Assim, se você pega essa parte mais do taoísmo clássico e o taoísmo filosofia, ele não dá um método para você fazer isso. Ele fala várias formas de você viver aqui, talvez para viver depois, mas não é uma preocupação. Eu acho que o taoísmo religioso ele já tem uma abordagem mais direta com isso. Certo. Mas esses fatores, eles ajudam muito, né, o processo de cura de um paciente? Ou melhora, né, de uma doença, no caso? Sim. Então, por exemplo, você poder fazer alguma técnica corporal específica para algum problema que você tenha. Ou não, uma técnica corporal como o Tai Chi
o que tem de estudos agora dentro da ciência, por exemplo, com o Tai Chi, que melhora o equilíbrio, que melhora a memória, porque você tem que memorizar, né, uma sequência, que memora a força muscular, então você tem menos quedas, por exemplo, uma pessoa idosa, até a parte cardíaca. É que essas práticas orientais, elas estão sendo estudadas agora no âmbito acadêmico. Eu acho que esse é um grande ponto. E talvez, quando eu estava terminando o livro, na última parte, eu comecei a compor um diálogo. Realmente, o que uma linha poderia ajudar a outra. E uma das coisas é a meditação. E dentro da meditação, tem uma que eu descobri que está sendo muito pesquisada, e inclusive eu fui atrás e estou fazendo uma formação sobre isso, que chama Mindfulness, ou Atenção Plena. E esse tipo de meditação, eu acho que é que está sendo tem mais trabalhos produzidos dos efeitos benéficos. E aí tem desde dor crônica, ou pacientes que têm pânico, ansiedade, que ajuda a trabalhar com isso, como também problemas físicos, cardíacos, melhora o sistema imune. Então esse é um grande, acho que é um campo que está sendo pesquisado, até na Unifesp tem pesquisas com meditação, etc. Bem interessante. Bom, doutor Paulo, nosso programa já chegou ao final, né? Foi muito legal essa explicação sobre o Tao e a interação dessa filosofia com a saúde, tá certo? Bom, esperamos contar então com a sua presença em uma próxima oportunidade. Será um prazer. Ciência, filosofia e religião. Estão aí as três bases, os três pilares da doutrina espírita. E também estão aí os três caminhos que a humanidade tem se utilizado para buscar a verdade. A verdade que não é única, existem várias verdades para cada aspecto da vida humana. Mas uma verdade sobre determinado assunto, essa sim é única e imutável. E a busca do homem a essas verdades, ela tem sido contínua e tem se utilizado desses três caminhos. Tem se utilizado tanto da ciência como da filosofia, como da religião. O que me deixa bastante animado é perceber que a ciência hoje está procurando entender e aferir os resultados obtidos pelas filosofias e pelas religiões. Ela está preocupada em estudar para entender como é que determinados indivíduos conseguem resultados diante da sua própria saúde, resultados diante de fenômenos físicos, fisiológicos, a partir de suas crenças. E isso me parece muito produtivo, porque cada um desses caminhos ele tem se isolado, né? Tem se criado alguns sectarismos, e essas diferenças geram atritos, e esses atritos têm trazido muitos conflitos na história da humanidade. E, na minha opinião, no momento em que esses conhecimentos eles estejam mais nas mãos da ciência, a ciência ela é mais imparcial. A ciência ela não lida com as paixões. Então, no momento em que nós entendemos de maneira bastante profunda como se dá a psique humana, qual o impacto dessa psique no nosso corpo físico, quais são os efeitos de meditação, os efeitos da prece, da oração sobre o corpo humano, nós vamos homogeneizando esse conhecimento. Nós vamos superando dogmas e diferenças que são características dos outros caminhos, né, da filosofia e da religião. E nós aqui no Ciência e Espiritualidade estamos muito atentos para as pessoas, os pesquisadores e as notícias que são trazidas a respeito desse avanço, do avanço da ciência que não suprime nem a religião nem a filosofia, mas trabalha junto com elas para que a gente possa entender melhor quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Espero que você tenha gostado do nosso Ciência e Espiritualidade de hoje e espero também poder contar com a sua atenção no nosso próximo programa. Até lá!